pessoal, sejam muito bem-vindos, adoro receber vocês aqui. Então sentem, se acomodem e vamos para mais um tema aqui no canal. Agora, se você caiu de paraquedas e não sabe por onde começar, vai lá e se inscreva e não se esquece de ativar o sininho, porque todo vídeo vocês vão ser notificados em primeira mão. Hoje eu quero falar sobre críticas. Eu vejo que cada vez mais eu preciso ajudá-los, eu ajudo os meus pacientes, enquanto psicóloga clínica, a lidar com essa situação. O que fazer quando eu recebo uma crítica? O que é uma crítica construtiva? Ela existe ou ela não existe? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, quando eu estava preparando o conteúdo aqui para vocês, eu decidi começar pelo latim. A palavra crítica vem de origem do latim, que significa críticos, que nada mais é do que apreciação e julgamento. Quando eu comecei a refletir sobre esse assunto, automaticamente eu fui para um lugar onde a crítica vem sendo vista de maneira muito negativa, de maneira muito pejorativa, e eu entendo, porque isso tudo, na minha visão, ela acontece muito pelo desenvolvimento de toda uma sociedade, da tecnologia, da era da informação, das redes sociais. Então eu entendo que quanto mais a gente expõe a nossa vida, tanto nas redes sociais quanto na vida fora do digital, mais a gente está sujeito a críticas. Só que crítica, segundo esse conceito do latim, ela nada mais é do que apreciação. Então, como assim, né? Crítica é apreciação. O que eu mais vejo, Tayana, são as pessoas mal intencionadas julgando e criticando. É verdade. Só que antes da gente pensar na crítica que vem do outro, a gente precisa aprender a construir um pensamento crítico a respeito da vida, a respeito de nós mesmos. Esse pensamento crítico, ele é extremamente importante para a formação da sua personalidade. Uma vez que você observa, e para mim a observação é a chave do negócio, a partir do momento em que você detalha o mundo à sua volta, que você discrimina os eventos, as situações, a maneira como você se sente, como o mundo funciona, e você linka tudo isso numa cadeia, você consegue estar mais aberto para esse pensamento crítico, que é fundamental para você se sentir seguro, trilhar os seus objetivos e ajustar a rota quando necessário. Então a crítica, ela é fundamental, principalmente a autocrítica. Eu sei que hoje a gente vive numa era de uma autocobrança excessiva, de um perfeccionismo que não nos leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, leva à procrastinação, ansiedade, síndrome de burnout, enfim, tantas outras patologias. Acontece que a gente precisa saber a hora de parar. Então o problema não está na crítica, o problema está na intensidade com que a crítica acontece e como a gente deixa e permite que a crítica afete a nossa vida, sem ter crítica suficiente para saber a hora de parar. Em relação à crítica construtiva, que as pessoas invadem muitas vezes o nosso espaço, o nosso território para dar opinião, para aconselhar, para criticar, para julgar, é importante a gente pensar em alguns pontos. Tem um meme que difundiu bastante na internet que diz o seguinte: eu não quero receber crítica construtiva, eu não estou construindo nada. Olha, eu concordo em partes com isso, porque sempre a gente está construindo alguma coisa. A gente está aqui para se desenvolver, para evoluir. Pode ser que durante a sua caminhada, no seu trajeto, você não esteja de acordo com os seus valores, você não esteja alinhado com os seus objetivos. Mas
Se você tem uma mentalidade de crescimento, de abundância, sim, a gente está sempre construindo alguma coisa. No entanto, essa crítica que vem do outro, ela precisa ser analisada. E a gente precisa ter o nosso pensamento crítico para conseguir avaliar as intenções dessa crítica. Se essa crítica tem fundamento ou ela não tem fundamento. Porque o que acontece, na grande maioria das vezes, é que as pessoas que criticam o outro, elas olham um recorte da situação, elas não têm acesso a todo o contexto, a história de vida daquelas pessoas, e elas criticam baseado na crítica que elas têm do mundo, delas mesmas, a respeito dos princípios que elas têm, dos valores, daquilo que elas acham certo e errado. E isso é muito delicado, porque uma vez que você pega algo fora de contexto, é muito complicado você avaliar aquilo como fidedigno. Então, nessas horas, você precisa parar e fazer uma reflexão sobre a sua vida, entendendo se aquilo faz sentido ou não. Quais são as intenções daquela pessoa? Ela está falando isso de que forma? Qual é a topografia do comportamento? Né? A maneira que ela expõe aquilo. De maneira educada, de maneira gentil, de maneira agressiva. Por quê? Se for de maneira agressiva, se for de uma maneira violenta, isso diz muito mais sobre o mundo dela, o que ela não concorda ou o que ela gostaria de ser e não está conseguindo. Esse filtro, ele só vai acontecer se você primeiro desenvolver a sua autocrítica, se você primeiro se conhecer, se você primeiro tomar consciência de quem você é, do que você busca nesse mundo, o que dá sentido para a sua vida, aquilo que você acredita. Se você não fizer essa análise, essa reflexão e estar em constante processo de autoconhecimento, a crítica do outro vai sempre te afetar. E ao invés dela te impulsionar, ela vai te paralisar, porque ela vai aumentar o seu nível de insegurança. Então, pense em tudo isso que eu falei e se essa crítica do outro está te provocando mal-estar, desconforto, ansiedade, busca a ajuda de um profissional, não para você validar se a pessoa está certa ou errada, mas como uma oportunidade para você se conhecer. Espero ter ajudado. Por hoje é só. Um beijo grande e até o próximo vídeo.